Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória Sátiro, sou auxiliar de leitura e pesquisa da Biblioteca da Vila Nova Cachoeirinha e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um autor e um livro que eu sou muito apaixonada, sou muito fã. É um livro que faz parte da minha trajetória enquanto educadora, enquanto mulher indígena, enquanto pessoa que quer saber de fato o que aconteceu na história do Brasil, né? A história que não é nos contada, que nós não achamos nos livros de história. E eu trouxe o Daniel Munduruku porque o Daniel Munduruku é um autor, é uma pessoa que abre caminhos para o movimento indígena, né? Abriu caminhos dentro do movimento literário para muitas pessoas que querem contar as histórias que não estão nos livros didáticos, a história que a gente não aprende na escola, mas que é muito importante para a nossa formação, tanto enquanto pessoa que está no mundo, quanto educador. O Daniel Munduruku, vou mostrar aqui uma fotinha dele para quem não conhece. Ele é formado em filosofia pela Unisal, né? Ele tem mestrado na Universidade Federal de São Carlos e ele é formado dentro da encantaria do povo Munduruku. É um grande sábio que, através das suas obras literárias, abre muito o nosso olhar e rompe vários estereótipos, né, que foram construídos pelo colonizador. Ele é presidente do Instituto UCA, para quem não conhece, é um instituto muito importante para os povos indígenas. É um instituto que visa reunir artistas de diferentes segmentos indígenas para poder fazer debate. Tem um encontro literário de autores indígenas, tem premiações para autores indígenas, tem também um trabalho muito fundamental que eu acho muito importante, que é o Instituto UCA com os educadores, né? Então, é uma formação para os educadores que estão nas escolas, para os professores, de uma perspectiva bem diferente sobre a nossa história, né? Uma perspectiva dos povos indígenas. Então, existe esse tipo de formação para os professores, né, das escolas, para que eles não reproduzam mais discursos racistas, discursos embasados em estereótipos que, na maioria das vezes, são negativos sobre as populações étnicas. E ele tem os livros dele são premiados, ele tem vários livros que já romperam as fronteiras coloniais, chegaram aí em outros países, foram traduzidos para outras línguas. E pra gente que tá aqui em São Paulo, né, esse livro aqui é fundamental, é muito importante. Bom, a crônica que eu escolhi é sobre o Tietê, que é uma das minhas crônicas favoritas. Essa é a ilustração, tá bem bonita. Essa crônica, ela é muito atual. Nós estamos enfrentando aí uma crise hídrica, né? Nós temos que repensar muito o tratamento que damos para a natureza, né? O tratamento que damos para essa grande mãe que proporciona estarmos vivos, né? Se a gente respira, se a gente tem água, se a gente tem comida, é tudo por conta da mãe natureza. E nós temos que repensar muito o tratamento que estamos dando pra ela, né? Bom, bora começar a crônica? As aldeias indígenas estão sempre bem próximas de rios, lagos ou igarapés. Mas não são todos os grupos que se utilizam deles como seu principal fornecedor de matéria-prima ou da alimentação primária de seu cotidiano. Os povos são diferentes entre si e constroem sua visão de mundo baseando-se em suas crenças nas origens. Só aqui o Daniel Munduruku já tá dando um tapa nesse olhar colonial que coloca o indígena enquanto uma cultura, enquanto um povo, quando na verdade nós temos mais de 300 etnias reconhecidas pelo Estado e mais uma porção de etnias que não são reconhecidas nem pela FUNAI, nem pelo IBGE, mas que estão na luta para o seu reconhecimento e demarcação de suas terras. O povo Carajá, que habita a região do Tocantins, na ilha do Bananal, se considera saído de dentro do Grande Araguaia. Eram tempos distantes quando seus ancestrais abandonaram o universo aquático e passaram para o mundo de cima.
terrestre, movidos pela curiosidade e pela busca de novos caminhos. Não é à toa que esse povo viva hoje em função do rio e suas casas sejam sempre construídas voltadas para a nascente. São exímios pescadores e canoeiros, e dos rios tiram a esperança e a crença no retorno de seu Criador. Também não é de se estranhar que eles sejam tão radicalmente contra a construção de hidrelétricas e hidrovias nos rios que banham suas aldeias. Sentem como se os engenheiros estivessem rasgando o coração de seus deuses criadores. Há povos indígenas que dividem sua vida em tempos de seca e de enchente. É o caso dos Pirãã, do estado do Amazonas. Quando o tempo de enchente, eles se mudam para os lugares mais altos e vivem a alegria da fartura e da festa. Cantos e danças são ouvidos nos lugares mais distantes. Vibram com o espírito da chuva que aproxima as caças dos caçadores e o verde das árvores. As beiras dos rios ficam inundadas, fazendo com que a vida refloresça e muitos outros seres da floresta venham para suas margens se deliciar com a abundância das águas. No tempo da seca, no entanto, a situação é outra. Todos temem a ausência de comida, da fartura, das bênçãos divinas sobre as suas terras. É tempo de se alojar bem perto do rio, na esperança que ele traga boas notícias. É tempo de esperar. É a hora do exercício da aceitação dos ciclos da natureza. Nesse período, é preciso ter paciência e a certeza de que o tempo segue o seu fluxo natural. Meu povo, os Munduruku, vive às margens do grande rio Tapajós e de seus afluentes. Embora sejamos nascidos no fundo da terra, conforme narra nosso mito ancestral, fizemos do velho rio um aliado na manutenção de nossa existência, dele tirando parte de nosso alimento. Além disso, ele se tornou o nosso velho e sábio avô, o patriarca que nos ensina a ter paciência e a esperar. Desde criança, aprendemos isso e levamos esse ensinamento para os lugares onde passamos, na esperança de fazer as pessoas olharem para a nossa Mãe Terra com um pouco mais de consciência e comiseração. Quando adultos, levamos conosco a certeza do pertencimento e não da posse. Acreditamos que somos um com o planeta e não os seus donos, um com a floresta e não os proprietários, um com o universo, seus admiradores e não seus dominadores, um com as pessoas e não seus senhores, um com a vida e não seus algozes. É dessa maneira que caminhamos pela Terra, como observadores da sua beleza e de sua magia. Seguimos o fluxo da natureza e, a partir de sua observação, procuramos criar formas de ajudá-la na sua tarefa de embelezar o planeta. Talvez este seja o problema mais grave das pessoas da cidade grande. Não conseguem ver a beleza nas coisas criadas. Beleza não é algo fácil de se encontrar andando às margens do rio Tietê. Rio que outrora alimentou a alegria e a fome de muita gente. Quando passo perto desse antigo avô, fico triste por tudo que fizeram e ainda fazem com ele. Acho uma grande falta de consideração e de respeito com um ser tão antigo, que continua dando o melhor de si para que a cidade funcione. Sempre que passo pelas margens desse avô, fico imaginando nos tempos antigos, quando era o centro da vida aldeã de nossos antepassados. Imagino a movimentação das crianças brincando e correndo atrás uma das outras, fazendo a alegria do avô que a tudo assistia, impassível mas feliz. Quantas aldeias havia em suas margens? Quantas pessoas ele alimentava? Quantas histórias já ouviu? Quantos casais de jovens namoraram às suas margens? Quantas confissões já guardaram para si? Quantos corpos tombaram ao seu redor? Pensa no caminho que o Tietê se tornara, que ligava o norte ao sul e dava direção aos navegantes. E então meu pensamento divaga na imagem do rio, como um mensageiro que leve e traz notícias de longe, seguindo lentamente seu curso, sem pressa, mas com constância. Lembro então do meu avô, que me ensinou a chamar o rio de velho. Velho para nós é quem sabe mostrar o caminho, como esse rio.
que segue uma ordem interna que o leva a se encontrar com o maior dos rios, o mar. Fico pensando no Tietê como esse velho que se deixava alagar para tornar-se fértil e cheio de vida. Nesse rio, oferecendo vida aos parentes índios que o navegavam. É isso que penso quando em minha canoa metálica de 4 rodas percorro a extensão desse rio que rasga teimosamente a cidade, como a lembrar-lhe que é preciso valorizar o tesouro líquido, tão vital para a vida dos homens e das mulheres de nosso mundo, e a nos dizer que não podemos passar por essa vida sem fecundarmos nossas próprias margens, para que outros também tenham vida em abundância. Bom, essa foi a crônica. Esse livro, como eu falei no início, é muito importante para mim, eu acho ele fantástico. E aqui, bem no comecinho, no Poucas Palavras, o Daniel Munduruku conta pra gente um pouco do processo da escrita, né? E ele fala muito sobre essa questão dele sempre passar por São Paulo e ficar imaginando como era nos tempos antigos dos nossos ancestrais, as guerras que eles tinham que enfrentar, esses rios que hoje são poluídos em São Paulo, né? O quanto eles foram importantes para vários casais se conhecerem e se apaixonarem, o quanto ele nos alimentou por muito tempo e agora é um rio que está doente, né? É um grande avô que está doente e que precisa muito da nossa atenção e nosso cuidado. São Paulo é a 4ª cidade com a maior população indígena, então a gente tem um movimento indígena bem forte no estado de São Paulo. Nós temos 2 aldeias demarcadas e uma porção de outros lugares com famílias indígenas, com histórias indígenas fantásticas, que é só a gente pesquisar um pouquinho o que a gente acha. Os indígenas estão em várias profissões, em diferentes lugares, seja na aldeia ou na cidade, nas favelas, nos bairros considerados de classe alta, classe média. O estereótipo que o índio está só em um lugar é um olhar colonial. E nós temos que abrir os nossos olhares para a gente descobrir nossos novos horizontes e descobrir um pouco mais da nossa história que foi distorcida. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura, espero do fundo do coração que vocês procurem mais autores indígenas, né? A gente tem um acervo repleto de títulos, é só ir na biblioteca e pedir uma orientação que nós estaremos lá para auxiliá-los. E é isso, galera, muito obrigada, até a próxima!